brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Aleluia. Podeis assentar, queridos? Nós podemos ver essa carta, primeira carta, uma das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Paulo, ele foi o apóstolo que foi nesta cidade de Éfeso, e ali ele foi o fundador desta igreja. E quando ele chegou ali ministrando a palavra de Deus, os irmãos abraçaram a poderosa palavra de Deus. Por 3 meses ele ficou ali pregando e depois retornou a Jerusalém. E na sua terceira viagem missionária, Paulo volta novamente a Éfeso. E fica aproximadamente 3 anos ministrando a poderosa palavra de Deus. É tanto que depois que Paulo implantou a igreja ali, fundada no Senhor Jesus Cristo, aí Paulo, já na prisão em Roma, ele escreve a carta aos Efésios. E na carta, ele escrevendo, ele encorajando esta igreja e também falando do amor que esta igreja tinha. Uma igreja fervorosa, uma igreja que abraçou a poderosa palavra de Deus. Mesmo Éfeso sendo uma cidade idólatra, aonde tinha um grande templo, um templo da deusa Diana naquele lugar. Naquela época era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Paulo, quando pregou a palavra de Deus ali, eles deixou os irmãos alicerçados na palavra. E quando nós vamos para a carta que acabamos de ler, João na ilha de Patmos, o Senhor o arrebatou e disse: sobe aqui, João. E João escreve o que eu vou te dizer e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. E podemos ver que a primeira igreja de Éfeso, quando João escreve aquilo que Jesus estava passando para ele, o Senhor se apresenta para esta igreja, dizendo que ele está no meio dos 7 catiçais, que representava a igreja do Senhor. E tinha à destra as 7 estrelas, que era o anjo desta igreja, os pastores desta igreja. Percebe, irmãos, que quando Jesus começa falando para esta igreja, o Senhor começa elogiando também esta igreja. Ele dizendo: eu sei as tuas obras e conheço o teu trabalho. Vários elogios o Senhor deu para esta igreja. Tenho visto a paciência de vocês e também o sofrimento pela minha obra. Foram perseverantes e não se cansaste pelo meu nome. Vocês também não suportaram os maus ensinadores. Puseram à prova os falsos apóstolos e não são. Tu achaste mentiroso. Vocês também aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Percebe, irmãos, que são muitas qualidades que Jesus falou desta igreja. Se alguém chegasse ali para esta igreja e observasse essas qualidades, certamente diria: é uma igreja modelo, é uma igreja que não tem defeito. Só que o Deus desta igreja, o Deus que passeia no meio da igreja, Ele vê aquilo que eu não vejo. Ele conhece aquilo que você não conhece, porque é um Deus que tem um olho de raio-x. E percebe, irmãos, que mesmo diante dessas qualidades que a igreja de Éfeso tinha, o Senhor Jesus, Ele chega para eles e disse: arrepende-te e volta ao primeiro amor. Porque vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam se arrepender. Aleluia. Por que que o Senhor Jesus chega para esta igreja e diz isto? Porque não era mais uma igreja como antes. A igreja do primeiro amor é uma igreja fervorosa. Uma igreja que Jesus era centralizado em tudo. Tudo que fazia, o Senhor estava em primeiro lugar. A igreja de Éfeso tinha perdido aquele fervor, aquele amor genuíno.
Cristo já não era mais o tema central desta igreja. Mas, irmão Josimar, mas era uma igreja perseverante na obra, sim. Mas entenda uma coisa, as qualidades que esta igreja tinha não era o suficiente para que ela pudesse entrar pelas portas dos céus e comer da árvore, do fruto da árvore da vida. Não era o suficiente. E o que tinha que fazer? Tinha que ser uma igreja fiel, verdadeira, autêntica, e que pudesse estar alicerçado no primeiro amor, na palavra de Deus. Aleluia! E o Senhor Jesus, ele tinha a receita para esta igreja. Por mais que ele apontou aonde estava o erro, mas ele disse, eu tenho a receita para vocês. E o que é, Senhor? É voltar ao primeiro amor. É reconhecer que vocês erraram. É reconhecer que vocês não são mais o mesmo de antes. E que precisa reconhecer os erros e retornar ao primeiro amor. Aleluia! Queridos, entenda uma coisa. Quem sabe muitas das vezes nós estamos como esta igreja de Éfeso. Perseverante no trabalho. Fazendo a obra de Deus. Mas parece que estamos fazendo por obrigação. E não mais por amor. Aquele amor genuíno que tinha no coração. Que quando eu ia para a igreja com prazer, com alegria. Parece que não tem mais no nosso coração. Estou indo para a igreja porque é como se fosse uma obrigação. Porque hoje é sábado. Amanhã é domingo, por isso que eu vou para a igreja, porque é um compromisso. Mas eu não estou indo mais para a igreja servir a Jesus com verdadeiro amor no coração. Não está indo para a igreja com alegria na alma. Como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E Jesus convidando essa igreja, para que ela pudesse rever os seus conceitos, para que ela pudesse voltar ao primeiro amor. Ser como antes, uma igreja fervorosa, uma igreja avivada. Que tudo que fazia era com alegria no coração. Aleluia. E não era mais a mesma igreja. Não era mais aquela igreja como antes, fervorosa na palavra de Deus. Entenda uma coisa. Subir neste altar e pregar bonito não é o suficiente para que eu possa entrar no céu pelas portas. Entenda uma coisa, subir neste altar e cantar bonito não é o suficiente. E o que é, irmão Josimar? É ser fiel à sua palavra. É servir a Deus com fidelidade. Aleluia! Porque senão, queridos, as qualidades talvez que tenha não é o suficiente. Precisamos voltar ao primeiro amor como antes. Precisamos ter alegria na alma para servir ao Senhor. Aleluia! Assim como o Senhor chegou para a igreja de Éfeso. Quem sabe alguém dizia, essa igreja não precisa de mais nada. Porque é muita qualidade nesta igreja. Mas o Senhor viu aquilo que eu não vejo. Porque o Senhor conhece. É um Deus que tem um olhar de raio-x. Mas nesta tarde o Senhor está falando conosco. Volte ao primeiro amor. Volte a ter alegria, prazer na alma de me servir. Volta a dobrar os teus joelhos com alegria. Volta a fazer a minha alma, a minha palavra, pregar a minha palavra com alegria, fazer a minha obra com amor. Não por obrigação. Não fazendo como se fosse forçado, não. Não é dessa maneira que Deus quer. É com prazer na alma, é com alegria. Senhor, estou indo para a tua casa para te adorar, porque a minha alma já está alegre, Senhor. O culto começa quando nós já saímos dentro da nossa casa, irmão. Nós já vem num caminho dando glória e alegria, e o coração saltando de prazer, porque eu estou indo na casa do Pai adorar. Mas nesta tarde o Senhor está convidando, volte ao primeiro amor. Por isso que quando nós vamos para Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 5, versículo 21, Jeremias dizendo, converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova nossos dias como antes. Precisamos de um verdadeiro avivamento genuíno,
que vem através da palavra de Deus. Aleluia! Deus está nos convidando nesta tarde, queridos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos nos arrepender. Aleluia! Lembra-te de onde caíste. Volta e pratica as primeiras obras. Aleluia! Irmão Josimar, mas precisava disto. Quem sabe alguém chega e diz: eu vejo ele tão cheio de Deus, pregando com tanto ênfase, cantando com tanta alegria na alma. Aleluia. Prega aqui, desce em outro lugar e prega. Mas Deus nesta noite está dizendo: volte ao primeiro amor. Arrependa-te. Porque Deus vê o que eu não vejo, querido. Deus é quem conhece a tua vida. Deus é quem conhece os teus passos, o teu coração. Aleluia. Subir neste altar, como eu disse, ministrar bonito, não é o suficiente para que eu possa entrar pelas portas dos céus e comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não! Eu preciso servir ao Senhor com fidelidade. Eu preciso ter um coração quebrantado na presença deste Deus. Aleluia. Que Deus nesta tarde vá ao teu encontro. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ser como era antes. Avivado. Aleluia. Quando falávamos, vamos para o trabalho de evangelismo, eu ia com alegria. Hoje parece que vai, querido, forçado. Não tem mais prazer de servir ao Senhor. Aleluia. Quando diz hoje é dia de culto, irmãos, vamos para a igreja de novo. Não. Isso deixa o coração do Pai triste. Ele não quer que nós servimos a Ele forçado, não. Que nós servimos a Ele com alegria na alma, com prazer de dobrar os joelhos e buscar a sua face. Precisamos voltar, retornar o início de tudo. Aonde nós tínhamos prazer de dobrar o joelho e ficar 1, 2 horas de joelho e não se cansava. Hoje não conseguimos mais orar. Porque muitas coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. Aleluia. Não somos mais o mesmo, querido. Mas Deus fala conosco nessa tarde. Uma palavra de alerta para o meu e o teu coração. Lembra-te de onde caíste. Volta, se arrependa e pratica as primeiras obras. Veja que o Senhor disse: eu tenho uma promessa para esta igreja. Mas se não voltar, não se arrepender, tirarei do teu lugar o castiçal. O que o Senhor queria dizer com isto? O testemunho da igreja tiraria a lâmpada desta igreja, também que representava o Senhor Jesus Cristo. Mas se esta igreja voltasse ao primeiro amor, o Senhor fez uma promessa: vocês entrarão pelas portas, será comigo e comerá do fruto da árvore que está no meio do jardim. Esta promessa é para mim e para você. Esta promessa é para esta igreja. Mas precisamos estar de pé diante do Senhor, ter uma vida de fidelidade com Ele. Aleluia. Deus nesta tarde fala comigo e com você. Aleluia. Por isso que Abacuque, no seu capítulo 3, ele disse assim: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos notifica, Deus. Na ira, Senhor, lembra das tuas misericórdias. Entenda uma coisa: este Deus é um Deus misericordioso. Quando Ele apontou o erro da igreja de Éfeso, era para dizer para eles: eu estou aqui, eu estou de pé para receber vocês novamente como antes, para que vocês voltem ao primeiro amor, a buscar a minha presença como antes, que vocês tenham prazer de me adorar, que a verdadeira adoração possa estar no centro da minha igreja.
Queridos, estão pregando por aí um evangelho muito fácil. Um evangelho que não confronta o pecado. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai confrontar o pecado. Confrontar os nossos erros. Para que nós pudéssemos nos consertar diante da presença de Deus. Deus nessa tarde fala comigo e com você. Porque Ele te ama. O Senhor te ama. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos possam vir ao arrependimento. Aleluia. Guarda esta palavra no teu coração. Jesus te ama. Ele não é como o homem, que o homem acusa, só mostra o erro, mas não tem uma solução. Mas este Deus, Ele diz, o erro está aqui, filho, mas eu tenho uma solução para você. Se arrependa. Aleluia. Deus está na casa. Eu sinto a presença de Deus na casa. Deus está falando com a sua igreja. É a noiva do Cordeiro, é a igreja do arrebatamento. Acorda. Por isso que Paulo, falando aos Efésios 5:14, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Aleluia. Quantos que estão dormindo no sono espiritual, mas que nessa tarde seja levantado pelo poder da palavra. Eu já estou finalizando nessa tarde. A cantora Elizabeth Salles já deixa no jeito o playback aí. Aleluia. Precisamos rever como está a nossa vida diante de Deus. Não sou mais o mesmo. Eu preciso me consertar. Eu preciso voltar como era antes. Eu preciso ler a palavra de Deus como eu lia antes. Tinha sede de ler a palavra. Como disse Davi, pelas madrugadas minhas pálpebras abertas. Porque eu não me canso, Senhor, de meditar nas tuas palavras. Por isso que Ele disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Permissão do nosso pastor. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Em seguida a cantora já entra louvando ao Senhor. Deus está na casa nessa tarde. Jesus te ama. Aleluia. Arrependa-te. Enquanto a vida é esperança. Jesus te ama. Volta ao primeiro amor. Aleluia. Deus, a tua palavra foi ministrada nessa tarde. Ó Senhor, nos ajuda a voltar ao primeiro amor. Nos ajuda, Senhor, a ser como antes. Ter prazer de estar na tua casa. Ter prazer de ler a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a ter prazer de dobrar os joelhos, de falar contigo. Traz um avivamento na tua igreja, Senhor. Aviva nossa vida espiritual como antes, ó Deus. Vai de encontro, Senhor, esta alma, meu Deus, que voltou para trás. Traz de volta, Deus, ao seio da tua presença. Espírito Santo, continua falando conosco nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo. Em teu nome, Jesus. Amém. Uma cidade de ouro em cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia